Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações importantes sobre a janela do Corinthians e principalmente vendas de jogadores. Não vão chegar ou chegaram propostas por André, Bidon e Yuri? Vou te falar o que está rolando nos bastidores do Corinthians em relação à venda de atletas que salvaria o Corinthians de transfer bans, que salvaria o Corinthians de colocar as contas em dias, enfim. Muita coisa, eu vou te trazer bastidores sobre isso. Falo para você também que o Corinthians dispensou o jogador que havia retirado lá, né, do Palmeiras, para voltar ao movimento aí de formação de atletas. Vou te contar essa história importante para o Corinthians, essa decisão. Vou te contar também que Yuri Alberto está fora do jogo desta quinta-feira. Te falo se Memphis treinou ou não e se vai jogar contra o Rosário Central nesta quinta. Enfim, muitas informações neste blend de informações que ainda, é claro, né, destaca o papel das torcidas organizadas pedindo intervenção lá na porta do Ministério Público. Tudo isso agora para você. Vamos embora falar muito do Corinthians, meu amigo, a torcida do Corinthians, né? As torcidas organizadas, eu falo a torcida porque resume, né? Todos os torcedores, né? Como disse o Ale em entrevista, o torcedor de sofá, o torcedor comum, enfim, qualquer torcedor, né? Então é a torcida, né? E os torcedores organizados foram lá representar a torcida corintiana em busca da intervenção judicial. Houve lá um manifesto, pedido de socorro, sequestraram meu Corinthians, alguma das faixas que tinham lá, protesto, né, intervenção no timão, enfim, muita coisa acontecendo lá na portaria do Ministério Público. Depois o Ale deu uma entrevista, o advogado dos Gaviões também deram uma entrevista, enfim, representantes, né, de várias torcidas, né, estiveram ali, das organizadas. Então não teve só os Gaviões, citar Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp, Fiel Macabra, enfim, todas que estiveram lá e realizaram a manifestação nessa quarta-feira, que, meu amigo, as coisas vão se encaminhando, porque nós vimos que o Corinthians tem uma diretoria que não sabe nem tomar decisão. Uma hora anuncia que não vai contratar um jogador, depois contrata o jogador, enfim. Tá? Nesse período de uma administração perdida, a intervenção vai ganhar força e tem que ganhar força mesmo, tá? Então, só para você entender, claro que as torcidas entendem que o clube vive uma crise política, e vive mesmo, tá? Né, em nota já citaram que o Corinthians vive uma das maiores crises de sua história, a torcida não aguenta mais essa política suja que domina o clube, os conchavos de bastidores, o modelo associativo há anos afasta o verdadeiro dono desta paixão, o povo corintiano, tá? O que é uma intervenção, né? Intervenção judicial pode levar a justiça a interferir temporariamente na administração do clube. O alcance depende da decisão do juiz e pode ir de fiscalização e acesso a documentos ao afastamento de dirigentes e a transferência temporária de poderes administrativos e interventores, tá? Intervenção não significa eleição imediata de um novo presidente do Corinthians. Em caso de decisão favorável, a justiça pode nomear o interventor para exercer por um período as funções definidas na determinação. Cara, se a intervenção chegar, afastar dirigente, afastar todo mundo, pegar contrato caro de jogador e chegar para o jogador e falar assim, ó, você ganha 3 milhões, o que nós podemos pagar é 500. Quer ficar? Não, então tchau, nós vamos, entendeu? Cara, eu sou muito a favor, velho. Se for para fazer uma limpeza e esse time... uma coisa que eu sou a favor é do remédio amargo. Remédio amargo, que o torcedor não quer tomar, porque o torcedor pede intervenção, mas quer renovação de jogador caro, quer contratação cara. Enfim, eu sou muito a favor. Claro que vamos ver o que vem pela frente, né? Mas, enfim, o protesto da torcida é muito válido, né? E alguma coisa precisa mudar no Corinthians, tá certo? Deixa o like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Olha só, falando de treinamentos lá no Corinthians, né? Yuri Alberto não treinou com o grupo e está fora desse jogo importante do Corinthians nessa quinta-feira contra o Rosário Central. Uma fonte me disse que ele não vai, né, jogar essa partida, tá bom? Em relação ao Memphis, treinou, tá? Treinou. Não sei como foi o treinamento, por quê? Ele treinou aqueles que você viu no vídeo, né? Porque o treinamento da tarde, o coletivo, ele ia começar depois da minha gravação desse blend. Então, eu não sei se ele treinou no time titular ou não. A gente fala sobre isso no Café da Fiel daqui a pouco, tá? 19h30. Aí talvez eu já consiga para você essa informação. Mas ele treinou com bola, chutou bola, enfim, né?
É aquilo que você até viu nos vídeos, enfim. Então, eu acredito, aí uma percepção das informações que eu tenho, que o Memphis vai para o jogo. Não sei como se titular ou reserva, mas vai para o jogo, tá bom? Agora o Yuri, já estou falando para vocês que não vai para o jogo contra o Rosário. Deixa o like, comente aqui embaixo. É exclusiva essa do Yuri, tá? Como sempre aqui, né? Tem exclusiva. E a exclusiva também, uma notícia muito importante, tá? O Corinthians acabou, nesse exato momento, acabou de assinar a rescisão de contrato do atacante Pedro Morelli, tá certo? Foi aquele jogador que a diretoria do Augusto Melo tirou do Palmeiras. E a consequência, né, foi o Corinthians ter saído do movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro, né, o MCF, né? O Corinthians, enfim, teve que ser retirado, né, do movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro por conta desse jogador, tá? E o Corinthians acaba de assinar a rescisão do jogador, ele está dispensado, e assim o Corinthians pode voltar ao movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro. Isso é uma notícia muito importante, tá? Porque esse problema, né, tirou o Corinthians desse movimento, tá? E que prejudicou o Corinthians, inclusive o Corinthians quase não disputa a Copa São Paulo por isso, né? O Corinthians ficou fora da Copa Votorantim, né, Sub-15, que é super tradicional, da Copa Nike, que é super tradicional também nas categorias de base, é um prejuízo muito grande, né, pro Corinthians por conta de uma decisão ridícula dessa de você ir lá e tomar um jogador do rival, tá? Então o Corinthians, com essa decisão dispensando o Morelli, espera voltar aí ao MCF, né, que é um movimento, né, dos clubes, né, formadores do futebol brasileiro, tá? Notícia quentinha, hein? Rescisão assinada. Deixa o like, comente aqui embaixo, é exclusivo. Vamos falar agora sobre propostas. Yuri Alberto, André e Bidon. Eram os 3 jogadores que o Corinthians esperava receber muitas propostas na janela de transferências, que daqui a pouco está fechando aqui, ó, tá? Na finalzinho da primeira quinzena de setembro já fecha. Quer dizer, a gente está aí há 20 dias, até menos, né, do fechamento da janela de transferências. E até agora nenhuma proposta oficial. O Corinthians chegou perto de receber proposta pelo André, mas essa lesão atrapalhou, né, o negócio, né? Clubes já haviam sinalizado que iam fazer uma proposta pelo André e acabaram não fazendo. Então, de ouro, porque o jogador sumiu, né? O atleta sofreu essa lesão, né, muscular e não está atuando. Para o Yuri não chegou nada, para o Bidon não chegou nada. E aí rola uma crise lá dentro, porque o tal de, acho que é Gabriel, que foi contratado para internacionalizar o Corinthians, eu critiquei isso na época, né? Tem gente que fala que às vezes eu critico e muito. Eu critiquei isso, né? É uma piada, né? O Corinthians é conhecido no mundo todo, velho. Aí vem um cara que fala que vai internacionalizar o Corinthians paga um salário grande para ele, né? Pro cidadão brasileiro, é gigante. E esse cara simplesmente não vendeu ninguém. Não vendeu ninguém. O Corinthians não conseguiu vender ninguém, nem na base, nem no profissional, ninguém. E o Corinthians precisa de dinheiro. E inclui o Marcelo Paes, que também quis, né, a contratação desse profissional. Então é Marcelo Paes e Osmar, tem que cobrar os dois. Não é só o Osmar e não só o Marcelo Paes. Tem que cobrar sempre os dois. Que contrataram esse camarada e ele não vendeu ninguém. E a cúpula, né, de Osmar Stabile quer já mandar ele embora. Porque há um acordo que se ele não vender ninguém nessa janela, ele vai ser demitido. Talvez, não sei se ele sabe disso, não sei se é um acordo entre a diretoria do Corinthians, não sei se passaram isso para ele, tá? Mas senão ele vai ficar sabendo através desse vídeo aqui, que ele precisa vender alguém, senão, meu amigo, não vai ter jeito, tá? Porque a venda, né, ainda mais agora que entrou todo mundo no desespero, o Osmar tá pensando em antecipar 30% das receitas de 2027 para tirar o clube do sufoco, né? Porque o Corinthians, meu amigo, não tá devendo jogadores, férias, premiações, imagem, enfim, né, no final de semana tem mais aí vencendo imagem. Então, uma loucura. Transferban, tem 3 transferbans ativos. Então, gente, ou vende, ou o Corinthians não vai sobreviver esse ano. E aí, meu amigo, o resultado vai ser isso aí. É intervenção judicial, é renúncia, não sei como é que vai terminar o ano do Corinthians, tá bom?